Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Como você amanheceu hoje? Confiante, cheio de fé? Eu te digo algo, não perca a fé, não perca o ânimo, não perca o foco em Deus. Quando nós focamos em Deus, nós temos ânimo, nós temos força, nós temos fé, a fim de vencermos o dia de hoje, vencermos tudo o que depararmos e que se torna difícil a luta. Mas o Senhor sendo conosco, nós temos a certeza da vitória, porque a Bíblia nos diz que nele nós somos mais que vencedores, e o que gera fé nos nossos corações, o que nos faz crermos que somos mais que vencedores é a fé, é a palavra de Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, e que Ele está cuidando de todas as coisas. Fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor da tua vida. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 7 de novembro de 2022, o Senhor, nosso Deus, nos trouxe o pão diário no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30, onde a Bíblia vai nos dizer assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Glórias ao Senhor. Por essas escritas de Paulo, onde Paulo alerta o rebanho de Deus, dizendo que no meio deles se levantarão homens falando coisas contrárias a palavras, pervertidas, a fim de arrastar aqueles que aprenderam por meio da palavra, tirá-los do caminho. É o que eu quero dizer a você. Nós só vamos vencer as intempéries, as dificuldades e alcançar a salvação dirigidos pela fé. E a fé é a nossa vitória sobre este mundo, a qual ela vem de ouvirmos a palavra de Deus. Portanto, o que eu quero te dizer hoje é: cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuide com a quem você tem dado ouvidos. A sua vida, irmão, ela depende do que você absorve por meio dos ouvidos. Daquilo que você absorve para si, como princípio, como doutrina, como ensinamento, como o que você deseja seguir. O que você tem ouvido, o que você tem imputado em seu coração, em sua mente. Eu disse a você que o que nos garante a vitória é a fé, e a fé ela vem de ouvir somente uma coisa, que é a palavra de Deus. A fé verdadeira ela só vem do ouvir a palavra de Deus. Portanto, somente a sã doutrina, somente o Evangelho de Cristo, somente a palavra vindo do trono da graça, somente ouvindo a voz de Deus e tendo ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Existem tantas pessoas que têm distorcido
o entendimento da palavra com falsas doutrinas, um espírito de engano. Existem tantos que têm invertido valores. O que é errado, eles têm caracterizado como certo ou como normal. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, meu caro ouvinte do Pão Diário. A palavra não muda. A palavra não existe dessa que ela se renova. Ela não é renovada. Ela é uma só e permanece para sempre. Ela não muda. O Senhor já determinou todas as coisas por meio da sua palavra. E Ele fará cumprir a sua vontade até o fim, porque desde o princípio Ele anuncia o fim. Desde quando Ele abriu os seus lábios, Ele já declarou tudo. Ela não muda. Agora, pelos frutos, se conhece a árvore. Comece a observar os frutos das pessoas que têm dito que é a palavra de Deus e que muitas das vezes não é. Comece a observar os frutos das pessoas que têm pervertido o seu caminho, que têm te tirado da presença do Senhor, que têm te arrastado da presença do Senhor, te ensinado coisas vãs ou falsas, ou possuídos de um espírito de engano. Cuide com aquilo que você tem ouvido. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que de tudo, sobre tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Portanto, cuide com as suas fontes de absorção, com os teus olhos, com os teus ouvidos, porque são eles que lançam para o seu coração, para a sua mente. Cuide com os seus pés, aonde você tem frequentado. Qual o círculo de amigos que você tem escolhido? O que você tem procurado ouvir? O que você tem observado, visto? Aonde você tem lançado os teus olhos? E os seus lábios, o que tem saído deles? Cuide com as fontes de absorção, cuide com aquilo, com as suas reações, com a sua postura, porque tudo isso é lançado na sua mente e pode provocar até maus pensamentos. E nós temos que nos livrar dos maus pensamentos, pensamentos de derrota, pensamentos de rancor, de ódio, pensamentos de intolerância, pensamentos maus. São os dardos inflamados que muitas das vezes nós temos colocado na nossa mente. Cuide com o seu coração. E antes, cuide com o que você tem ouvido ou visto e colocado em teu coração. Nós temos que cuidar porque é dele que procedem as fontes de vida. A sua vida é reflexo daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem escolhido ouvir, ver, lugares que você tem escolhido frequentar. A sua vida depende disso, irmão. A sua vida depende disso. Portanto, muito cuidado, porque você quer vida eterna, você quer uma vida cheia e plena da presença do Senhor? Cuide com o que você tem ouvido, visto e absorvido dentro de si, porque às vezes o que você tem absorvido tem te levado ao caos, tem te levado à destruição. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18, a Bíblia vai nos dizer: eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E aí? Procure andar pela palavra. Não deixe com que nenhum espírito de engano te engane. Não deixe com que nenhuma falsa profecia te engane.
Não deixe com que nenhum homem enganador, perverso, que distorce a palavra, provoque a apostasia da fé. É anátema. Cuide com o herege, cuide com o falso profeta, cuide com as falsas doutrinas, com os maus ensinamentos, com ensinamentos que distorcem a palavra e que não te dirige por meio dela de verdade. Busque meditar nela, busque absorver a palavra, ore a Deus, diga: Espírito Santo de Deus, me revela o que queres me falar, dirige os meus pés, oure, cantarali, barás, Senhor, ensina-me a contar os meus dias a fim de alcançar sabedoria e andar segundo a tua vontade, o teu querer. Fala para Deus e se aparte de tais homens que têm falado coisas pervertidas a fim de te arrastar da presença do Senhor. Cuide com o seu coração, com aquilo que você tem colocado dentro dele. Coloque somente o que vem da palavra, somente o que vem da vontade de Deus para a sua vida, somente as coisas santas, sagradas, as que edificam, as que vêm do trono da graça de Deus. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve, que foi tão tocada por essa palavra, porque até então vinha dando ouvidos para coisas, falas pervertidas, falsas doutrinas, palavras que distorcem a tua vontade, que não estão em acordo com a tua palavra, Deus, mas que de hoje em diante resolve mudar e andar somente conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos transmitido por meio da tua palavra, da tua voz, por meio de homens e mulheres de Deus. Oh, Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça. Nos ensina a caminhar contigo, do mesmo modo que recebemos ao Senhor, andarmos com o Senhor. Assim como recebeste, a tua palavra diz: andai nele. Sim, Jesus, nos ensina a andar contigo, a andar no Senhor, cheios de ti, pelo único caminho que é o Senhor, a fim de alcançarmos a soberana vocação de Deus, o dom da vida, a vida eterna, em o nome de Jesus. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia do mover de Deus sobre a sua vida. Amém.